Se eu tenho como liberar seu microfone, Rose? Não, você que tem que. Ô, Rose, às vezes na hora que você entra que você tem que fazer a liberação. Se você não fez na hora que entrou, provavelmente você pode ter dificuldade agora. Mas. Ah lá, o Adalgimar pôs aqui. Depois no final, Homer, a gente abre ele e coloca. Bota, Adalgimar, o e-mail do Exude. Eu acho que é exude@ufmg.br. Mas eu não estou com certeza agora para ver. A Rose vai sair e entrar de novo. Então, vamos passar para o grupo 6 para a gente não atrasar mais. O grupo 6 está pronto para apresentar? É você, Patrícia? Grupo 7? Tá bom. Exude 2025. Obrigada, Márcia. exude2025@ufmg.br. Esse é o e-mail onde qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar escrevendo. Tá bom, então vamos começar com a Patrícia. A Patrícia está falando que. A Sandra está falando que a Patrícia vai ter que sair mais cedo, né? Isso. Então, vamos passar para o grupo 7. Fazer o início das apresentações, então, com o grupo 7. Beleza, e agora, então, vai ser o grupo 7, depois o 5 e depois o 6, certo? Ok, então vamos lá. Será que eu poderia apresentar? Me colocar como apresentadora, Márcia, por favor? Ou professora? Você não está como apresentadora, não? Não. Só um minutinho que eu vou colocar você como apresentadora. Deu aí, Patrícia? Deu sim. Eu queria só que vocês confirmassem para mim se vocês conseguem ver minha apresentação. Sim. Conseguem? Sim. Tá. Bem, primeiramente, né, boa tarde a todos. Eu estou representando aqui o grupo 7. Nós estamos inseridos na linha de pesquisa número 2, que trata da Política Nacional de Educação Digital. O nosso grupo 7 tem como tema, né, a formação de professores e capacitação na educação digital. E dentro dessa temática, nós escolhemos o assunto saberes digitais na formação inicial de professores. Então, nós propusemos analisar como a formação inicial de professores ela está inserida nesse contexto da formação de saberes digitais de professores para a educação básica. Inicialmente, nosso grupo tinha 6, né, membros, só que atualmente só somos 3, né? Só continuamos nós 3 como ativos, que é o Antônio Kellyson Godin da Silva, eu, né, Patrícia Baldor Guimarães, e a Sandra Regina Sanches Ribas. Então, o nosso artigo, como problema de pesquisa, a questão, né, a pergunta da pesquisa é como a integração curricular de tecnologias digitais em cursos de licenciatura devem dialogar com as dimensões e os saberes digitais, né, que estão previstos no referencial de saberes digitais docentes, que foi recentemente publicado pelo MEC. E o objetivo nosso é exatamente responder a essa questão problema, ou seja, analisar como deve dialogar essa integração curricular de TDICs das licenciaturas com essas dimensões previstas no referencial de saberes digitais docentes. Então, aí como é que nós fizemos? A gente, como metodologia, é um estudo, né, de cunho qualitativo.
A metodologia nós propusemos realizar, nós realizamos, na verdade, né, a pesquisa bibliográfica, a análise documental. A pesquisa bibliográfica nós dividimos em duas áreas. Nós analisamos autores que tratam da formação de professores. No caso, tem o Tardif, o Novo, Agatti, Cunha, o Ibernon, e também autores que tratam das TDICs nesse processo de formação de professores. Então, a gente tem aí a Kandal, Kensky, o José Moran e outros, tá? Então, e a análise documental, que é para entender o diálogo que deve haver da formação inicial de professores com o referencial de saberes digitais docentes, a gente analisou as diretrizes curriculares nacionais que regulamentam, né, a formação inicial de professores dos cursos de licenciatura, a recentemente publicada, de 2024, e também os referenciais de saberes digitais docentes, que é um dos documentos da Política, né, Nacional de Educação Digital. E para analisar os dados, nós utilizamos a análise de conteúdo da autora Laura Bardan. Então, a estrutura do nosso artigo ficou assim. Inicialmente, nós fizemos uma discussão das TDICs e dos saberes digitais presentes nas DCNs e de que forma elas devem dialogar, qual é o diálogo dessas TDICs, né, dessa integração de tecnologias com o referencial de saberes digitais docentes. Então, o segundo tópico, nós analisamos mais a fundo esse referencial de saberes digitais docentes, que tem 3 dimensões, né? A dimensão 1, que é o ensino e aprendizagem com o uso das tecnologias digitais, a dimensão 2, que é a cidadania digital, e a dimensão 3, que é o desenvolvimento profissional. Cada uma dessa dimensão, ela é composta por vários saberes. Então, a gente tentou entender como a construção desses saberes, ela deve ser, né, trabalhada no contexto dos cursos de licenciatura. E após essa análise, nós fizemos as nossas considerações finais, a nossa conclusão. Então, qual foi a conclusão? Então, de que forma as DCNs devem dialogar com o referencial de saberes digitais docentes, recentemente, né, publicado pelo MEC? Primeiramente, a gente entendeu que há necessidade de que a integração de TDICs nos cursos de licenciatura, elas devem ter intencionalidade pedagógica e não apenas serem enxergadas apenas como um aparato tecnológico ou apenas como uma forma de transmitir um conteúdo para o aluno, não. Ela tem que ter a intenção tanto de passar o conteúdo, de inserir o aluno da licenciatura, né, que é o futuro professor da educação básica, como ativo nesse processo e de eles entenderem como essas tecnologias dão suporte para as ações pedagógicas que eles vão desenvolver, inclusive na educação básica. O segundo ponto que a gente olhou, a gente verificou, né, que essa integração, das tecnologias nas licenciaturas, ela deve visar tanto o aprimoramento da prática pedagógica do professor formador desse curso, né, como também ampliar a formação cultural dos licenciandos. E o elo que deve haver dessa integração de TDICs com as 3 dimensões que nós falamos, previstas no referencial de saberes digitais docentes, porque ele seria como um currículo prescrito para as licenciaturas, já que o referencial ele é direcionado aos professores da educação básica, mas quem forma, né, os professores da educação básica são os cursos de licenciatura. Então, ter essas 3 dimensões como currículo prescrito a ser cumprido nas licenciaturas. E aqui a gente tem as referências que a gente usou para a construção do nosso artigo. Muito obrigada. Oi, boa tarde. Consegui entrar, Márcia, pelo celular. Depois posso apresentar, ok? Desculpa. Você vai querer que eu projete para você, Rosa, ou você mesmo vai projetar? Não, por favor, projete, porque eu estou no celular, eu não tenho como projetar daqui. Ah, joia. Foi uma engenharia aqui para poder entrar. Estão conseguindo ver?
Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estamos, Márcia. Eu consigo ver, só agora ficou bem pequenininho. Não, agora, peraí, que eu vou mudar. Agora tá ok? Agora tá ok. Se você conseguisse projetar como slides. Tá, vou colocar como slide. Deixa eu só voltar aqui que eu vou colocar fechar meu microfone aqui, tá? Tá. Isso. Melhor. Ok? Sim. Desculpa, gente. Eu me organizei todo, mas na hora deu aqui um tilt, eu teve que entrar pelo celular, mas tá, vou conseguir. Bom, boa tarde, em primeiro lugar, né, a todos os colegas. Eu sou a Rose Ferreira, faço o grupo com a Ana Carolina, que infelizmente não pôde estar presente hoje, ela disse que tinha uma atividade aí na universidade, e a gente vem trabalhando esse texto, né? Educação híbrida no contexto da política de educação digital. Caminhos para inovação e inclusão da a escola pública brasileira. Mas a gente está trabalhando, esse é o nosso tema geral, né? Que a gente vai dar um ajuste, inclusive, no título, né? Pode passar. Passou? Ah, tá. Porque a nossa perspectiva é de trabalhar essa inclusão digital nas escolas públicas aqui de São Luís do Maranhão, né? Fazer um estudo localizado. Então, é isso que estamos fazendo no momento. Então, nosso texto ele já está encaminhado, estamos na coleta de dados e, assim, estamos correndo para ver se a gente realmente consegue se inscrever dia 11, até o dia 11, prazo máximo, né? Então, a introdução, ela já está aí, ela está mais ou menos desenhada, né? Obviamente que é a última coisa que se faz, a gente precisa fechar. Mas fizemos um contexto dessa educação digital pós-pandemia, né? Depois falamos da emergência dessa educação híbrida nas escolas públicas, e aí vimos com a justificativa dos estudos, né, que é justificando por que trabalhar em São Luís do Maranhão. Né? São Luís do Maranhão, ele esteve, né, ainda está aí dentro de uma perspectiva de uma educação, de um contexto educacional com um índice bastante deficitário, e embora os últimos governos tenham feito bastante esforços, né, para elevar esses índices, mas o problema é bem crônico, né, quando se fala do interior, e a capital também. Né? A capital tem suas peculiaridades, embora não esteja num crônico, mas também tem suas dificuldades. Pode passar, Márcia, por gentileza. E aí, qual é o nosso objetivo? É investigar a percepção e prática de docentes sobre a educação híbrida, né? Analisar potencialidades e desafios de implementações nas escolas públicas de São Luís do Maranhão. Então, entre 2024 e 2025, foi implantado o núcleo de educação digital para as escolas, tanto do nível básico quanto do nível ensino médio. Né? Esse núcleo ele foi implantado, no entanto, há desafios, né? Que são justamente esses desafios que nós estamos com o questionário tentando entender esses desafios, né? Embora a gente tenha noção, mas ouvir os professores. Né? Pode passar. Nessa fundamentação teórica, nós vamos aí buscar os referenciais do Mohan, né? E dos outros colegas, Balksi. Temos aqui documentos analisados, que é o Manual de Educação Híbrida, né, que nós estamos nos debruçando sobre. Fazemos uma articulação aí teórica também com a Política Nacional de Educação e vamos para a rede de educação híbrida do MEC. Rose, sua fala cortou, a gente parou de te ouvir. Será que ela caiu na conexão? Deixa eu ver aqui. Ela tá constando aqui.
Rose, você está ouvindo a gente? Eita, parece que hoje está difícil organizar aqui. Ela está pedindo para entrar. Rose? Parece que... Agora realmente ela caiu, porque o celular dela já não está mais conectado. Vamos aguardar então, e enquanto isso, a gente passa para um próximo aí grupo. Próximo é o meu. O seu, Márcia? Deixa eu só parar de compartilhar aqui, que o jeito que eu compartilhei que ficou muito ruim. Sim, o próximo é o meu. É o grupo... Então eu vou apresentar aqui até ela voltar. A Rose voltando, a gente continua. Ela mandou mensagem aí. Passem para o próximo. Ok. Márcia, seu microfone está fechado. Bem pequeno, né? Não, eu estou vendo normal, só não está com a tela cheia, mas... Ah, tá, então melhorou. Deu? Se você quiser pôr no modo slides, para não Vou ficar... colocar aqui. Tá. Melhorou? Ele não está indo não, mas está visível, está bem visível, pelo menos para mim está tranquilo, não sei se para todos. Pode começar. Melhorou a visualização? Ele não mudou não, você está mudando aí, mas aqui para a gente não está mudando. Mas continua, porque já aconteceu isso outras vezes, né? Então, pode ir. Tá passando? Olha se está passando. Tá? Então, beleza. Então, pessoal, boa tarde. Já apareci aqui algumas vezes, né? Mas agora eu vou apresentar o trabalho do nosso grupo, né? Nós somos da linha de pesquisa 2, Política Nacional de Educação Digital, e nós somos do grupo 6, Inclusão e Acessibilidade Digital. O nosso grupo é composto pela Isadora, pelo Luiz Fernando, por mim, pelo Marco Polo e pelo Tiago. Pelo que eu vi aí, somente o Marco está com a gente aqui. Tá faltando uma parte. Peraí, que isso aqui está invertido, peraí. Só para ver se tem mais alguma coisa ligada no dia seguinte, para desligar, para eles usar, porque está caindo energia, né? Aí, por exemplo, pessoa, né? Desculpa, pessoal. O pessoal me rompeu porque está tendo uma obra aqui. Então, o tema do nosso estudo é análise da produção científica sobre inclusão digital. Nós vamos explorar, né, as tendências conceituais e teóricas, né, sobre a temática. O foco que vamos, né, trabalhar são os marcadores sociais, trabalhando com classe, raça, gênero, idade e deficiência. E vamos fazer uma interseção com educação digital, cidadania e educação à distância.
A justificativa da gente trabalhar esse tema é que a inclusão digital é um direito, né, fundamental no contexto contemporâneo, e a desigualdade digital amplia as exclusões sociais já existentes, né? E há uma lacuna ainda, assim, né? Nosso trabalho não está finalizado, mas a gente percebe uma lacuna na literatura falando sobre essa inclusão digital relacionando aí com deficiência, acessibilidade e educação à distância. O nosso artigo, a organização do nosso artigo, né, que ainda está sendo desenvolvido, é a introdução, que vai trabalhar o tema do estudo, a justificativa, questão norteadora, né, objetivos, né, e o percurso metodológico, os resultados das discussões e considerações finais. A nossa questão de pesquisa é como a produção científica sobre inclusão digital tem abordado esse conceito nas obras mais citadas do campo, considerando as tendências de publicação, os marcadores sociais de diferença e a relação entre inclusão social e educação à distância. O objetivo do estudo é compreender como a inclusão digital é abordada nas obras mais citadas, identificar o papel desses marcadores sociais nas desigualdades digitais e analisar a relação entre inclusão social e educação à distância. O percurso metodológico que nós traçamos, né, o tipo de estudo é uma revisão de literatura sistemática, com o objetivo de reorganizar o conhecimento existente e abrir novas perspectivas para a pesquisa e para a prática. Abordagem metodológica, a bibliometria, que é a análise de dados quantitativos da produção científica, sociometria, análise das redes, citações e coautoria, e usamos esse software, o Bibliometrix. O percurso metodológico, as etapas, né? Foi a definição do tema e a questão de pesquisa, a busca e seleção de artigos, organização e tratamento na base de dados, né? Aí foi feita a análise bibliométrica, leitura e categorização dos textos mais citados. Os critérios de inclusão. Foi o tipo de documento, artigo revisados por pares, idiomas, né? Nós pegamos textos em português, inglês e espanhol, busca com o termo, né, em inglês aí de inclusão digital, e foi feita a exclusão de materiais não acadêmicos, resumos, cartas, artigos que não tinha revisão por pares. A base de dados, a fonte foi o Web of Science, total de artigos foi 1.448, artigos brasileiros 274 e o sócio utilizado do Bibliometrix. A frente de pesquisa e a base intelectual. Frente de pesquisa, nós pegamos artigos mais citados, né, para compor o estado da arte, e a base intelectual, os artigos mais citados pelo artigo da frente de pesquisa, que é a base, né, teórica. A distinção teórica com base em Chen e Pearson. A organização dos resultados, né? Nós vamos fazer uma análise panorâmica com as tendências gerais da produção científica e fazer uma análise um pouco mais aprofundada com base nos textos mais citados, que é a frente de pesquisa, e as obras de referências. Desses textos que nós selecionamos, lógico, né? A gente tinha que ter aí, a gente pegou os 20 textos mais citados e 20 obras da base intelectual das obras de referência também. A organização dos resultados, o percurso metodológico. Nós vamos fazer a organização desses resultados, uma análise panorâmica e análise mais aprofundada. Então, está aí, né, esse que eu já expliquei, só fazendo um esquema. A expressão, né, inclusão digital é usada de forma crescente na literatura internacional, tem maior concentração de publicações após 2010, com pico entre 2020 e 2024, e destaques aí, né, isso no nosso referencial teórico, que eu não coloquei, que é uns resultados, né, discussões, resultados que ainda está em fase preliminar, ainda está em fase de análise. Então, a gente destaca esses autores, Van Dijk, Helsby, de Maggio, Livingstone. Aí os temas recorrentes, né, na frente de pesquisa, a inclusão digital é abordado como processo multidimensional, envolvendo acesso físico, habilidades digitais, uso significativo, resultados sociais. Há ênfase em marcadores sociais de diferença, classe social, gênero, raça, etnia e idade. Pouca menção direta à educação digital, com esse termo, né, tem inclusão digital, mas educação digital ainda é um termo ainda pouco citado, né, mais recente. Educação à distância também tem pouca menção, deficiência e acessibilidade digital. Termos de educação digital, EAD, acessibilidade e deficiência, então, são raramente tratados. Isso aponta para a área negligenciadas na literatura que afetam pessoas com deficiência, pessoas com contextos educacionais remotos
e reforça a necessidade de ampliar o debate com enfoque interseccional. Aí as considerações finais, né, preliminares, que o nosso artigo ainda está em fase de escrita. Inclusão digital é abordado como fenômeno multidimensional, acesso, habilidades, uso e resultados. Classe, gênero, raça e idade são os principais marcadores de desigualdades digitais nos textos analisados. Educação digital, EAD, deficiência e acessibilidade são temas pouco explorados. Lacunas indicam a necessidade de ampliar o debate para uma perspectiva mais interseccional e educativa. Produção científica mostra avanços conceituais, mas ainda carece de articulação com justiça social e inclusão educacional. E aqui algumas referências. E é isso, gente. Obrigada. O Marco está aí, se ele quiser complementar, Marco, com alguma informação, com alguma questão, se você quiser complementar aí, né, o que foi falado. Não, Marcia, acho que é isso mesmo. Acho que você apresentou bem os objetivos que a gente quer alcançar. Ah, excelente. Se você quiser acrescentar, Marco, fica à vontade. Acho que foi isso mesmo. Ótimo. Também então, né, com um artigo já bem estruturado, como no grupo 7, a gente pôde perceber. E a Rose conseguiu se organizar ou ainda continua com problema, Rose? Seguimos para o próximo? A Rose voltou. Voltou, Rose? Você quer que eu projete aqui novamente, Rose? Sim, por favor. Beleza. Estávamos no terceiro slide, penso eu. Deixa eu sair do meu aqui. Acho que eu fechei o seu. Só um minutinho. Desculpa, gente. Por favor. Apareceu aí certinho? Ah, ok. Acho que vocês estavam aqui na fundamentação teórica. Sim. Questão da fundamentação. Justamente. Então, continuando, fazemos essa articulação teórica com a rede de inovação de educação híbrida, mas fazendo um comparativo com os núcleos que foram criados aqui em São Luís do Maranhão. Próximo. E aí nós vamos ter a metodologia, né? Nossa metodologia é uma abordagem qualitativa, porque a gente se preocupa em explicar o fenômeno, vamos assim dizer, o que acontece. Estamos utilizando a revisão bibliográfica para a primeira parte, entender esse cenário de educação digital. Estamos aplicando questionários eletrônicos via Google com esses professores, né? Estou aí na batalha pedindo. Observe que hoje há uma resistência muito grande das pessoas responderem esses questionários. A gente pede, tem que fazer um corpo a corpo, porque não adianta mandar assim, série, que é muito pouco, então você tem que ir ligando, por favor, passa para o outro, é importante. E aí a gente está nesse momento aí, e os nossos públicos são professores da rede pública, né? São professores atuantes aí na sala de aula. Próximo. Aí o nosso eixo de análise. Nós temos aí nesse questionário o perfil profissional desse professor, está aí contemplado, essa infraestrutura em que ele está trabalhando, aí como é que ele percebe, está lá no questionário para ele responder, as práticas pedagógicas nas quais ele tem atuado, né, se tem atuado, os desafios que ele tem enfrentado e as potencialidades que ele percebe ou não. Né? Então, a gente pensa que a partir desse escopo aí, nós teremos assim uma fotografia mínima, obviamente que não vai ser da totalidade, mas é uma fotografia aí, né, a meia sombra, assim, a meia luz, que dá para a gente compreender um pouco esse cenário. Próximo, por favor. Então, a situação atual do artigo. O artigo está em fase final da redação, né, com a coleta dos dados, quer dizer, ele está todo estruturado, esperando a cereja do bolo, que é essa dados, né? Esses dados vão chegar, e aí para a gente poder fazer essa interpretação e a fase mais, né, mais assim, vamos dizer, principal do texto aí,
que é a apresentação dessa fotografia, né? Resta um ajuste dentro dessa, aí volta a introdução para fazer o ajuste, formatação, e com fé nós chegaremos lá o exude, tá, gente? É isso. Muito obrigada e desculpa aí pelos contratempos, viu? Obrigada, Márcia, por você ter passado aí. Ei, Rose, isso acontece, né? Esses imprevistos de tecnologia acontece mesmo. Não tem muito controle, né? E, ok, você tem ideia de qual seria o seu público, você acha que vai ter? Estamos na luta. Nós temos 15 respondentes, né? Desde que eu lancei o questionário, sexta. Aí o final de semana foi meio, né, fraco, não quis ficar incomodando. Aí hoje já vou ter o corpo a corpo, né? Me implorando, pedindo as pessoas para responder, me humilhando, pedindo as pessoas para responder. E vamos ver aí. Eu vou falar com a Ana, que ela não pôde vir, assim, para a gente dar um deadline para fechar o questionário, para poder fechar os dados, né? Vou falar com ela o que ela acha do dia que a gente diz, ó, é o que temos. E para a gente continuar. Né? A Ana está participando de uma banca hoje, ela não pôde realmente estar aqui, mas eu acho que independente do número de resultados que vocês tiverem, né, dos questionários, talvez seja interessante sinalizar a percentagem que isso representa do seu público maior, né? Ou seja, né, qual qualitativo é esse que a gente está falando, né? Talvez isso seja interessante de estar presente aí na metodologia, né? Mas eu acho que, independente dessa representatividade, é um diagnóstico, né? Como você disse, né? Interessante e importante. Sim, porque eu acho que a gente traz uma fotografia bem atual, assim, não é uma fotografia ampliada, né? Obviamente ela será reduzida, mas para a gente perceber, né, como é que está isso, está dando, porque assim, dentro de uma perspectiva muito, vamos dizer assim, da percepção de cada um, a gente percebe que tem uma dificuldade muito grande, inclusive do corpo de professores, em lidar com essas tecnologias. Mas isso é o que eu acho, né? Não é o que a pesquisa diz. Então, a gente vai ver como é que está isso aí. Ótimo. Muito bom. Obrigada, professora. Desculpa aí, mais uma vez. Mas muito obrigada. Imagina. Ok. Então, o grupo... A Rose era o grupo 5? Eu já me perdi agora. Isso. Sim, eu e a Ana, somente. Ana, o grupo da Rosa é o 5, o 7 já havia apresentado, o meu era o 6, agora é o 8, caso o do encontro passado não esteja por aí para apresentar, agora é o grupo 8. Isso, então é o grupo 8. Não tem ninguém do grupo 3, né? Vou voltar a perguntar, só para a gente se certificar. Ninguém? Então, o grupo 8? Quem que é o grupo 8? Eu desci sem o meu impresso que eu tenho. Desliguei o telefone, estou falando sozinha aqui. Que nem a Márcia falou, nós estamos com uma obra aqui na NED, né? E aí eu desci aqui, quando eu vi que não dava para fazer reunião na minha sala, que estão mexendo justo na minha sala, eu desci para cá e desci sem o meu controle dos grupos que eu tenho impresso. Então, eu não estou aqui para falar, né, quem que é o grupo 8, quem que é o grupo 3. Então, se tiver alguém do grupo 3 aí que chegou agora e queira dar uma atualização de como o grupo está, porque, né, já é a segunda reunião que ninguém se manifesta. E o grupo 8, quem que está aí do grupo 8, que seria o próximo a apresentar? Tem alguém aí do grupo 8 para atualizar, ver como é que está? Vai apresentar, não vai apresentar?
O grupo 8, pelo que eu vejo aqui, é Clóvis, Hudson, Adriana dos Santos, Renata. Não sei se tem alguém aí. Parece que não tem ninguém. Estou vendo aqui. Bom, acho que está todo mundo empenhado em finalizar o artigo, estruturar o artigo para o dia 11, né? Já é a semana que vem. Enfim. Grupo 9, tem alguém? Porque da linha 2, ô Márcia, vê para mim aí. Da linha 2, quais são os grupos? Tem os grupos. Tem o grupo até o 10. Até o 10, né? Até o grupo 10 é dessa linha. Então, se não tem ninguém do grupo 8, grupo 9 ou do grupo 10, estão aí? Tem como apresentar hoje? Não? Os grupos ainda da linha são o grupo 8, Educação Digital na Educação Básica, grupo 9, Educação Digital na Educação Superior, grupo 10, Estudos e Pesquisas sobre Educação Digital no Brasil e no Mundo. A Ana Cristina falou que é do grupo 9, mas ainda não estão prontos, né? Para apresentar. Eu acho que para a próxima reunião, os grupos já têm que estar prontos, né? Todos vocês já têm que estar com as apresentações prontas, porque né, na impossibilidade de um apresentar, o outro já entra, né? E assim por diante. Então, para a próxima reunião, eu sugiro que todos os grupos estejam já com suas apresentações prontas, tá bom? Mais ninguém tem apresentação pronta para apresentar para nós? Hoje não tem mais nenhum grupo, eu sou do grupo 11, posso dizer que a gente ainda não está também no estágio de apresentação, então, infelizmente... Porque ainda... pela lógica seria hoje a linha 2, né? Os grupos da linha 2. Isso. Pelo nosso planejamento. Não tem mais ninguém dessa linha 2, então, os grupos 8, 9 e 10 que estão faltando, nem o 3, que era da linha 1, que ficou para trás. Nossa, o povo está ausente. Fugindo. Ô, gente, eu coloquei a lista de presença aí, vocês assinem, por favor. Isso. Então, vamos adiantar outras coisas, né? Eu sugiro, então, que na próxima reunião nossa, né, todos os grupos estejam já com as suas apresentações. Sim, Ana Cristina, ok. A gente tinha uma previsão, né, de distribuição aí das linhas. É isso mesmo. Né? Na próxima reunião, a gente traz, né? Todos os grupos já traz suas apresentações prontas, porque aí se teve esses problemas que a gente verificou hoje, aí na semana que vem a gente vai passando de um para outro, né? Se não é possível ou aconteceu um problema que nem o grupo 5, né? Que teve um problema técnico, aí a gente vai passando para os outros para não correr o risco da gente não ter, né, as apresentações. Mas aí, eu então te abrir para o debate, né? Se alguém quer fazer algum comentário dos grupos que apresentaram hoje, se tem alguma sugestão para eles, ou se tem algum comentário, fiquem à vontade de pedir a palavra agora. Eu já fui fazendo nos meus comentários, eu acho que o grupo 5, o grupo 7 e 6, eles estavam, né? A Ana Cristina levantou a mão. Ok. Eu não estou vendo, mas pode falar, Ana Cristina. Oi, boa tarde. Perdoe eu não usar o vídeo, tá? Eu vou usar só o áudio. Eu não me recordo agora qual é o grupo.
Mas há um trabalho que usa deve no objetivo. A pergunta de pesquisa tem como X deve não sei o que em relação à lei, talvez. Uma humilde contribuição, né? Eu acho que é como está. Eu não lembro se é para a gente colocar no gerúndio. Se a colega que está aí se recordar, mas tem um deve, né? Que é algo assim, ninguém deve nada, né? Mas a gente meio que avalia como é que está sendo a implementação dessa lei. Então, fica como sugestão para a gente pensar. Você está falando da lei de educação digital, da PNED. Uma pergunta de pesquisa muito bacana. Interrompeu, Ana Cristina. A gente parou de te ouvir. As conexões hoje estão difíceis. Oi, me escuta agora? Caiu, mas voltou agora. Bom, foi a primeira apresentação. Do grupo 7. Salvo engano. Ok, eu acho que a Patrícia Já entendeu, né, Patrícia? Isso. Ok. Obrigada, Ana Cristina. Mais alguém quer fazer algum comentário? Sugestão? Eu queria fazer uma pergunta, professora. Pode falar. Eu vi que muitos colegas foram às mesmas fontes, porque afinal nós lidamos com formação docente, né, em alguma medida, porque a lei nos leva a isso, a Política Nacional de Educação Digital, mas na hora da metodologia, nós consideramos também Bardan, aquela análise de conteúdo, e nós estamos observando cursos ofertados pela UFMG, cursos de extensão, como eles dialogam com a lei até o presente momento, né? Como que eles já implementam, de certa forma, aquilo que a gente tem na lei. E aí eu não sei se essa referência, Lawrence Bardan, né, análise de conteúdo, seria ultrapassada, sabe? Eu tenho essa dúvida. Ou se ok. Deixa eu ver se eu entendi. Você está falando que tem uma referência que você considera que está ultrapassada, é isso? Eu queria indagar se vocês consideram outro trabalho aqui também utiliza Bardan para análise de conteúdo. Então, geralmente a gente utiliza na metodologia, mas como não sou da área, né, eu fico com receio. É muito usado Bardan, já tem um tempão, mas eu não sei se é uma boa referência atual, né? Se alguém puder dizer. Olha, eu, assim, pelo que eu entendo de Bardan, ela não está ultrapassada, não. Ela é uma análise mais complexa de se fazer. Que muitas vezes, o que eu tenho observado em trabalhos e conversando assim com pessoas próximas, né, da academia, relatam que as pessoas falam muitas vezes que vão fazer análise de conteúdo conforme Bardan e às vezes não conseguem realizar essa análise de conteúdo conforme Bardan. Eu mesma tenho um pouco de receio de falar que vou usar esse tipo de análise. Mas, claro, tem pessoas que conseguem com propriedade realizar esse tipo de análise. E ela, sim, é muito utilizada, ela é uma referência para fazer análise de conteúdo. A Patrícia também colocou, né, ali no chat que ela não está ultrapassada, né? Então também colocou opinião aí, o Luiz também concordou. Então acho que você pode ficar tranquila, né, Cristina? Ok? Mais alguma coisa, gente? Não? Ô, Márcia, será que você entra no site do Exude compartilhando sua tese para a gente tirar a dúvida que até esqueci quem é o Homer, né? Que colocou aí no chat? Eu vou tentar entrar aqui, peraí, compartilhar, só um minuto.
Beleza, eu vou compartilhar aqui. Para fazer submissões, né, dos artigos, tem que acessar, né, o site, aquele que o Dagmar já colocou aí para vocês, né, no chat. E aqui, ó, tá vendo? Esse clique aqui parece que realmente está dando problema, a gente não consegue clicar nele. Mas aqui tem, ó, inscrições. Acesse o site para fazer sua inscrição no evento. Então, só clicar aqui, acesse o site, e aqui tem todas as informações. Então, a pessoa vai digitar aqui o e-mail, vai clicar aqui em avançar, e aqui vai registrar os dados. Tá vendo? Aí aqui vai clicar o nome completo, CPF, e-mail, a instituição a qual está vinculado, no nosso caso, né, ao FMG, data de nascimento, telefone, CEP, endereço, a sua função, né, sua formação, qual que é a sua formação. Você vai criar uma senha, vai confirmar essa senha e vai clicar aqui em avançar. E aí vai vir o passo a passo para você incluir tanto incluir o seu texto e incluir os autores. Lembrando que os nomes dos autores não podem constar no artigo. Então, assim, se atentem a isso, tá? O artigo, vocês podem colocar os nomes somente após a revisão, quando devolver para vocês e quando vocês enviarem a versão final. Então, assim, se atentem a isso, porque caso venha artigo com os nomes identificados, esse artigo será devolvido. Então, assim, se atentem a isso. Ô, Vomer, deu para você ver aí onde que é? A sua dúvida era disso ou era de outra coisa? Então, você colocou aí autores, é o seguinte, os autores, vai aparecer um campo lá para você digitar os dados de cada autor. Nome, geralmente pede nome, currículo, essas coisas. Aí alguém do seu grupo, no caso autores, isso, os autores que desenvolveram o trabalho, no caso você e o seu grupo. Quem é do seu grupo? Quem que desenvolveu o trabalho com você ou você fez sozinho? Viviane? Viviane. O link das inscrições, gente, está até aí, esse que eu mostrei, tá? O link direto, a Daldimar colocou ele aí para mim, para nós, né? Isso mesmo, é a Viviane Barroso. A Viviane já tem experiência com escrita de artigo do Exude. Ela escreve, geralmente, praticamente para todos os Exudes, a Viviane escreve. Eu sugiro que você entre em contato com a Viviane, alinhe com ela a questão tanto da escrita do artigo quanto essa questão da submissão. Caso você queira fazer, eu aconselho que você ligue para ela, peça ela um contato, faça uma videochamada com ela, que ela te explica como fazer isso. Eu acho que fica mais fácil, porque como você vai estar digitando os dados, você pode fazer essa submissão juntos. O que você acha? Você acha que funciona assim para você? Ou você queria, assim, alguma outra informação além disso? Porque, como você está fazendo... você está conversando com ela? Ótimo. Então, vê com ela se vocês dois podem fazer essa submissão juntas, se o artigo já está pronto. Aí vocês juntos fazem essa submissão. O que você acha? Aí, caso persista suas dúvidas, nós colocamos aí o e-mail do Exude, que, né, o e-mail de contato para conversar com a equipe do Exude, e aí nós vamos responder para você, tentar te ajudar de uma forma mais próxima. Mas acredito que você conversando com a Viviane, fazendo essa submissão junto com ela, vai dar certinho, não tem erro. Porque realmente, né, a primeira vez que a gente vai fazer isso, eu não sei se é a sua primeira vez, surgem dúvidas mesmo, às vezes esses formulários são um pouco mais incompletos, não são tão, né, próximo do que a gente às vezes espera, sempre falta alguma coisinha, né, de acessibilidade. Aí, de repente, você vê com ela fazendo junto, dá tudo certo. Aí, se não der, aí você entra em contato com a gente pelo e-mail, tá bom? E tá vendo? A primeira vez é isso mesmo, dá um pouco de insegurança mesmo, sabe? Aí você vê com a Vivi, tenta fazer junto com ela, que ela já tem costume de fazer essas submissões, tanto no Exude quanto em outras revistas, que aí, se não der certo com ela, a gente ajuda, pode ser assim?
Aí você anota o e-mail aí também, porque aí a gente responde por lá, tá bom? E Não, gente, eu vou qualquer parar. pessoa que tiver dúvida também pode fazer isso, mandar e-mail que a gente vai respondendo dentro do possível, tá? Isso, o e-mail é esse aí. Isso. Então, gente, eu vou parar a gravação aqui, né? Nós já finalizamos as discussões por hoje. Se a professora Vilma